Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Estamos de volta aqui com mais uma aula no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Não é isso, pastor Pedro? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Welber. Tá me ouvindo, querido? Alto e claro, e o áudio perfeito, hein? Oh, a coisa virou profissional aqui. Olha aí. Parece um púlpito. É bom que agora o senhor tá todo bem equipado agora aí, né? Então, e agora o negócio tá, daqui a uns dias já, quando voltarmos aí, né, com imagens, já vai ter um estúdio aí, né, em Salvador, pronto para o nosso Desvendando os Versículos Difíceis da Bíblia. Então vamos lá, não é? Vamos lá, vamos que vamos aqui, porque já chegaram aqui as perguntinhas, né? E hoje nós vamos falar, tenho aqui as perguntas que mandaram pra gente, e hoje nós vamos falar quantos dias, não é isso? Quantos dias Jesus esteve na sepultura, lá com base em Mateus 12:40. Mas antes de nós abordarmos esse assunto, antes de nós abordarmos esse assunto, claro, tem o pessoal aí que mandou um recado sobre a semana passada, sobre as correntes escatológicas aí e tal, lá de Apocalipse 20, no 20, né? Porque o senhor se baseou em 1-7, se não me falha a memória, na semana passada. A pergunta foi em cima de 20, versículos 3 e 6, né? Mas... então é o seguinte, são duas perguntas, pastor. Posso caminhar aqui? Pode sim. São duas perguntas. A primeira é a seguinte: pastor, foi muito interessante a sua aula na semana passada. O senhor explicou com muita clareza sobre as correntes escatológicas. Eu percebi, posso ter me enganado, entre parênteses, ele botou aqui, que o senhor é pré-milenista. Mas parece que o senhor evitou dizer isso. Essa é a primeira. Quer que eu mande a segunda ou só quer responder a primeira? Responde a primeira primeiro, né? Tá bom, é uma curiosidade sadia, né? Eu entendo assim. Mas a questão é que eu sempre procuro responder o que o ouvinte pergunta. E ele não me pediu minha posição, se eu sou amilenista, pré-milenista, pós-milenista, e também eu não creio que dizer minha posição ajude muito. Na verdade, eu procurei explicar o que eu entendo sobre cada corrente para que o ouvinte tome a sua posição sem minha influência. Mas eu quero deixar claro que já que ele ficou tão curioso sobre a minha posição, quando eu me deparo com declaradas e diferentes posições, geralmente eu procuro me posicionar por aquela que, a meu ver, se harmoniza mais com o ensino dos apóstolos, do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então, diante dessas questões, o senhor é calvinista, o senhor é arminianista, etc., essas coisas assim, eu procuro pensar o que há de bom em cada uma dessas diferentes posições. Então, há coisas boas em todas as posições. E eu estou me referindo a calvinismo, a arminianismo, a pré-milenismo, pós-milenismo. Eu acho que há coisas boas. E aí eu vou pensando o que há de melhor. De modo que, para o meu querido, simpático amigo e tão curioso, né, curiosidade sadia, eu não preciso dizer a minha posição, porque eu não quero influenciar o meu ouvinte. Quero deixar que ele diga: eu quero, eu sou, eu faço, eu quero assim, etc. Acho que é mais ou menos isso que ele estava pensando, e eu agradeço muito a pergunta dele.
Muito bem. E pastor, e a outra pergunta, ela é assim, ela é mais ousada, viu? Então, assim, acredito que já foi até passado para o senhor, né? Então tá aqui, vamos mandar ver aqui. Tá dizendo o seguinte: pastor, eu sou amilenista, diz aí o ouvinte, e me pareceu que o senhor é pré-milenista. E eu lhe pergunto, olha só, no dia da volta do Senhor para arrebatar a igreja, quando ele provar que o Senhor estava errado, o Senhor vai ficar envergonhado? Não, aqui só um parênteses aí da minha parte, viu, pastor? Não, você não vai ficar envergonhado, não. Você vai subir e dando glória a Deus. E aí falando assim, creio que sim, mas o que o Senhor me diz? Ele crê que eu vou ficar envergonhado, é isso? Ele diz que ele está fazendo uma pergunta. O senhor vai ficar envergonhado? Porque ele diz que o senhor está errado, né? Ele está dizendo que no dia da volta do Senhor para arrebatar a igreja, quando ele provar que o Senhor estava errado, o Senhor vai ficar envergonhado? Então, assim, não vai ficar, não tem como ficar aqui, não, irmão. Está repreendido. Tá bom. Posso falar? Claro, por favor, pastor. Olha, eu percebo que esse irmão está um pouquinho confuso. Porque o que vai acontecer nesse dia que ele falou, da volta do Senhor, eu falei tantas vezes em parousia, não é? Da volta do Senhor, não é dia de julgamento. É só, assim, uma questão de ler um pouquinho mais a Bíblia. Segundo aos Tessalonicenses, por exemplo, fala sobre esse dia, capítulo 1, ele diz, quando naquele dia, Paulo está falando sobre a parousia, quando naquele dia ele, Jesus, é o parênteses que eu coloquei, ele, Jesus, vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado por todos os crentes. Olha o que Paulo está dizendo sobre aquele dia, né? Que o irmão está achando que vai ser um dia para eu ficar envergonhado. Então, esse texto fala sobre o dia que esse irmão mencionou. Não tem o nome dele, não me mandaram. E provavelmente ele não quis que informasse, né? Esse texto fala sobre o dia que ele mesmo mencionou, né? O dia da volta do Senhor. E esse é chamado de parousia. Observe que Paulo diz o que vai acontecer nesse dia. Os crentes vão glorificar. Os crentes vão admirar o Senhor Jesus. Aliás, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer naquele dia, com toda a minha alma, né? Tem um hino antigo, eu acho que é 114, se alguém puder ver aí para mim. É o hino 114 do cantor cristão que diz, que dia faustoso. Né? Aquele dia que Paulo está falando em 2 aos Tessalonicenses 1:10 é um dia faustoso. É um dia de festa, não de julgamento. Então, o meu irmãozinho me parece enganado em certo sentido. Eu entendo... porque isso acontece com frequência. Ele confundiu dois conceitos que são tão interessantes no Novo Testamento. Sobre esse tempo, né? Um deles chama-se parousia, que eu já falei sobre. E o outro chama crisis. São dois conceitos bem distintos. São bem distintos. Parousia e crisis. O dia chamado parousia, bem longe do que esse irmãozinho pensou, não é dia de julgamento. É dia de glorificação e admiração do rei, pelos crentes. Portanto, nesse dia eu não vou ficar envergonhado, não. Nem eu, nem ele, nem o Elber. Nesse dia nós não seremos julgados, como aquele irmãozinho supôs. Pelo contrário, nós vamos ficar extasiados, como você falou, Elber, glorificando e admirando o nosso Salvador. Agora, tem outro dia, e eu encontro esse outro dia em 2 aos Coríntios 5 e também em Apocalipse 5. Esse dia é chamado crisis, que significa julgamento. Julgamento é masculino em português, mas em grego é feminino. É o dia da crisis. Mas é outro dia. Nesse dia,
agora eu digo a meu irmão, com certeza, eu vou ficar perfilado e envergonhado diante dele, muito envergonhado, por causa dos meus pecados. Em Apocalipse 5, por exemplo, que faz parte desse dia, será um dos dias mais difíceis para todo mundo, para todos os crentes. Apocalipse 5, 6, não estou dizendo que é difícil de interpretar, não, porque é bem explícito. No entanto, quase sempre a gente quer se esquivar daquele dia, prefere ler aquilo e prefere passar batido por ele, porque nesse dia todos nós vamos olhar para Jesus e diz que João diz que olhou e viu um cordeiro como tendo sido morto. É o dia dos crentes olharem, é claro que é individual, é individualmente, não é? Mas todos os crentes olharem para ver o aspecto, a fisionomia esmagada do Senhor Jesus pelos maus tratos que ele sofreu até chegar à cruz. E na cruz, né, nós vamos vê-lo assim, vamos olhar para ele como João olhou. Eu imagino como foi a experiência de João, tão terrível, né? Porque o texto não diz que o cordeiro falou nada com João, mas João olhou para ele e viu não ele glorioso, não ele no trono, viu um cordeiro como tendo sido morto por causa da cruz, por causa dos nossos pecados, né? Ele passou aquilo tudo por causa das nossas mazelas, das minhas mazelas, porque esse texto é individual. João diz, eu vi, e então eu vou ver, o Elber vai ver, esse nosso irmão vai ver, né? Então, o Senhor Jesus, aquele cordeiro que aparece, capítulo 5, passou aquilo por causa da cruz. E então, quando eu vejo aquilo, que eu lembro que aquilo, eu que causei aquilo, nós que causamos aquilo, eu quero passar batido por aquele texto. Mas vai ser real. E vai ser um dia de vergonha para todo mundo. Esse dia é chamado de Crisis. É o dia da Crisis, porque é feminino. Que está secundado com 2 aos Coríntios, capítulo 5. O dia que Paulo diz para receber o bem e o mal, que nós praticamos por meio do corpo. Então, ninguém precisa ficar preocupado se eu vou ficar envergonhado, se o Elber vai ficar envergonhado naquele dia, se o amigo aqui que mandou essa pergunta vai ficar envergonhado, porque eu não tenho nenhuma preocupação, não preciso nem me preocupar com isso. Vai ser dia de vergonha, sim, dia de vergonha total. Por exemplo, naquele dia, eu vou ter que admitir, todos nós vamos ter que admitir e confessar pecados. Por exemplo, o pecado de julgar um irmão porque pensa diferentemente de mim, porque pensa diferentemente de você. Isso é um pecado. Meu irmão é calvinista e eu julgo meu irmão, e eu ofendo meu irmão porque ele é calvinista. Por quê? Porque ele é arminianista. Por quê? Porque ele é pós-milenista. Por quê? Porque ele é pré-milenista. Por que eu tenho que julgar esse irmão por isso? O próprio cordeiro que vai aparecer naquele dia, capítulo 5, versículo 6, do Apocalipse, ele ensinou em Mateus capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Então, se eu julgo, eu vou ser julgado. Né? E então, esse julgamento que eu faço, precipitadamente, porque meu irmão é calvinista, ou porque meu irmão é arminianista, e esse pecado vai me envergonhar naquele dia. Esses e outros pecados, vai envergonhar qualquer um. Né? Eu conheço um teólogo que ele costuma dizer que naquele dia de Apocalipse 5, versículo 6, vai ser o dia do videotape. Ele entende que o Senhor vai passar um videotape daquilo que eu fiz. E qualquer um de nós, isso é para crente, não é para incrédulo, não, vai ter que dizer sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim. Foi mesmo, Senhor. Agora tem um consolo. O consolo é que ele vai enxugar. Apocalipse 21. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, meu irmãozinho, se está me ouvindo, que disse isso,
Ser adepto de qualquer corrente escatológica não é nem crime nem heresia. A posição escolhida e assumida por um irmão não desvia o outro da sua fé. Mas tem um perigo, né? E esse perigo acontece quando uma pessoa se prevalece da posição diferente do seu irmão para julgar. Sabe por quê? Porque isso vai promover divisão no corpo. Vai promover divisão na igreja. Isso é muito ruim. Então, a posição, na exposição passada, eu me lembrei e citei um teólogo que disse: o livro do Apocalipse foi escrito para consolar e não para dividir os crentes. Nesses istas, né? Calvinistas, arminianistas, pós-milenistas, pré-milenistas, istas. O livro do Apocalipse não foi escrito para dividir os crentes em istas, mas foi para consolar os crentes, porque a divisão cria barreiras entre os crentes, torna o corpo flácido. O corpo flácido tem um testemunho flácido. A igreja fica com um testemunho flácido, porque Jesus diz que se somos divididos, se não somos um, está em João 17, o mundo não crê que Deus enviou Jesus. Então, cuidado, muito cuidado. Eu preciso ter muito cuidado, porque eu também tenho a tendência de achar que não pensa diferentemente, né? Ele pensa diferente. Ele é isso, ele é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Cuidado com isso. Eu me lembro muito de Judas, o irmão do Senhor Jesus. Ele só tem um capítulo, no versículo 19, ele diz que toda divisão é sensual e não tem o espírito. Eu acho que é mais ou menos por aí, e o meu irmãozinho, eu preciso ter cuidado também, ele também precisa, eu também preciso, e todos nós precisamos ter cuidado para não nos seccionarmos, não nos dividirmos, não ficarmos em barreiras estanques uns dos outros e separados por uma divisão sensual que não tem o espírito. Eu acho que é isso por aí, Welber. Maravilha, pastor. É isso mesmo, acho que a gente tem que ter somente esse cuidado, né, da questão dos julgamentos, porque aí, por conta disso você acaba exagerando e acaba pecando, né, porque vai estar julgando mesmo, e aí já parte para uma outra situação que com certeza não leva para o céu. Mas, meu pastor, vamos lá então a pergunta da semana? Vamos sim. Então vamos lá, como eu falei no início, essa semana, né, o tema dessa semana é: quantos dias Jesus esteve na sepultura, com base no texto lá de Mateus 12:40, né, que a pessoa, a pergunta que ela fez foi a seguinte: Pastor Pedro, de acordo com Mateus 12:40, quantos dias o Senhor Jesus ficou na sepultura? Aí tem mais aqui. De acordo com 1 Pedro 3, 18 a 20 e Efésios 4, de 8 a 10, eu gostaria de lhe perguntar: o que Jesus fez? Onde ele foi durante os dias em que ele estava na sepultura? Parece que o texto de Paulo aos Efésios combina com o de Pedro. Qual é o ensino desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, nesses versículos, sobre o que Jesus fez durante os dias em que ficou na sepultura? Essa é a pergunta. Ok. Mateus 2:40, 1 Pedro 3:18 e Efésios 1 de Pedro 3:18 a 22 e Efésios 4:18 a 10 não combinam, não. E a gente vai ver por aí. Já de princípio, para meu amiguinho ou minha amiga que fez essa pergunta, não combinam não esses dois textos. A gente vai ver. Mas, Elber, lembra daquela ideia de divulgadores novos? Sim. Do nosso divulgando textos difíceis? Sim. Olha, está em Cacilândia. Já ouviu falar nessa cidade? Cacilândia, já ouvi falar. Eu acho que é Mato Grosso, ou não? Não, pode ter em Mato Grosso, mas tem na Bahia também. Na Bahia. Legal. Eu acho que tem alguma coisa com esse nome também em Mato Grosso.
Você já ouviu falar em Itapetinga, Itambé? Sim. Inclusive temos ouvintes em Itapetinga. E também ainda não tive ninguém por aqui não, mas Itapetinga já teve ouvintes aqui. E Vitória da Conquista? Também. Então, esse casal, há um casal em Cacilândia, eles trabalham em Cacilândia numa missão, deve ser da Junta de Missões Nacionais, mas eles têm também uma congregação em Vitória da Conquista. Ah, que legal. E há um grupo que faz propaganda do nosso quadro, uma missionária mobilizadora, voluntária, irmã Edna Peixoto, esposa do pastor Paulinho Peixoto. Esses dois irmãos, eles fazem um grande trabalho nessa região. Aí eles têm um grupo e a minha esposa recebeu de uma amiga que eu não sei, que vive entre o Brasil e os Estados Unidos, não sei onde ela está hoje. Essa amiga da minha esposa já mandou desse pessoal, desse grupo lá em Cacilândia, mandou uma propaganda do programa de hoje. Olha que bênção. Bênção de Deus para nós, né? Sim. Obrigado mesmo, obrigado a esses irmãos que estão nos ajudando a promover esse dia. Mas vamos lá. É tão interessante, né? A gente fala em coincidência, mas às vezes o Senhor mesmo é que coloca as coisas. Porque estamos falando hoje sobre morte e sepultura, e esse final de semana tem um feriadão lá na terça-feira, que é Dia dos Mortos, né? É verdade. Mas os mortos não contam os dias, né? A gente é que conta os dias para eles, né? O Elber, eu sempre converso com o Lucas, meu filho, durante a semana. Sim. Quando a gente tem tempo, sobre as questões que vêm da Rede 316. Eu gosto muito de ouvi-lo, porque ele tem sempre umas coisas que me ajudam. Mas ele fez uma graça para mim essa semana e disse: o que, pai? Quantos dias o senhor esteve na sepultura? Ele disse assim: olha, eu responderia com 2 palavras. 2 pontos. As 2 palavras dele: 3 dias. Eu acho que é a resposta correta, que o Lucas tem razão, né? Sim. Eu creio que os professores e os colegas pastores todos concordam que foram 3 dias. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: essa facilidade nossa não é a mesma de quem fez a pergunta e de muitos outros irmãos, né? Que ouvem alguém dizer: como é que pode 3 dias? Foi sepultado na sexta-feira e já no domingo, na madrugada de domingo, como é que pode 3 dias, etc. E mais uma coisa que é perigosa, né? Infelizmente, de pessoas que vivem procurando erros na Bíblia, né? Olha aqui, tá vendo? E esse texto é um deles, explorado. Gente que descobre que está errado, né? Esse errado aí, entre parênteses, e se gloria de encontrar erros na palavra de Deus. Eu não sei se você conhece gente assim, mas eu conheço, sim. Inclusive gente que estudou em seminário, tem competência, mas muito se compraz em caçar erros na Bíblia. E me parece que quando encontram, né, esses, entre parênteses, esses erros, né, ficam felizes da vida, aquela palavra grega, né, eureka, né? Outro dia, não faz muito tempo, faz algum tempo, um desses caçadores de erros postou no Facebook algo assim, né? Ele descobriu um erro na Bíblia, ele ficou assodado, como diz o baiano, para colocar esse erro na Bíblia, né? E como ele, eu não vou dizer se é ele ou ela, são meus amigos, é meu amigo, é minha amiga, né? Amigo do Facebook, né? Não conheço pessoalmente. Sim. Eu perguntei se ele havia tentado uma exegese. Era uma pessoa que tinha curso de seminário. Tentou uma exegese, irmão?
daquele texto, ele me respondeu assim com um simples não. Não com exclamação, aquele sinal de exclamação, né? Parece que ele não gostou muito. Então eu digo, bom, mas ele não gostou, mas ele está falando uma coisa sobre a Bíblia e eu me sinto no dever e no direito, né, de refutar. Aí eu fiz uma exegese, assim, uma coisinha bem leve, não precisa de muita coisa naquele versículo e postei para ele, mostrando que aquele texto que ele considerou um erro, ensinava algo totalmente diferente do que ele pensou. Ele havia taxado de erro um texto que ensinava outra coisa. E isso acontece, a pessoa lê um texto, não entende o texto, e qual é o caminho? Culpa o autor inspirado. Esse texto aqui não foi inspirado. Esse aqui não teve unção. Esse aqui não é do Espírito de Deus, né? Meu Deus. Mas a palavra de Deus é Theopneustos. Isso significa, Theopneustos tem o nome de Deus, Theos. Pneustos vem de pneuma, que é espírito, que é sopro, né? Espírito, sopro. E quando eu digo que a palavra de Deus é Theopneustos, eu estou dizendo que a palavra é soprada por Theos, que é Deus. Lá vão as sílabas para o pessoal que pede, né? Theopneus, T-O-S. Theopneustos. Então não pode ter erro, se foi soprado por Deus, não pode ter erro. Ela é viva, eficaz, penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes, divide a alma, espírito, corpo, etc, etc e tal. Então, nós temos a pessoa simples que não entende e procura ajuda. E temos o caçador de fantasmas, que se compraz em corrigir ou em... É um termo que está na moda aí por um líder que falou sobre isso, né? Em atualizar a palavra de Deus, isso é um perigo. E eu acho que tanto a pessoa simples que está procurando ajuda, quanto o caçador de fantasmas, todos os dois precisam de ajuda. E essa ajuda tem que ser uma ajuda com amor. Não pode ser, mandou uma bomba, eu mando outra bomba para ele. Não. Paulo fala sobre a verdade em amor. A verdade é para ser dita em amor. E amor tem cuidado, amor é paciente, amor não se exalta. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. São 13 maravilhosos versículos de Paulo sobre agape, o amor. Então a pergunta é, quantos dias o Senhor esteve na sepultura? O relato de Mateus 12:40, né? É o próprio Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus usa um paralelo. O Senhor Jesus sempre usou o Antigo Testamento. A pregação do Senhor Jesus foi sobre o Antigo Testamento. Ele interpretava o Antigo Testamento como ninguém. E os apóstolos também. A única Bíblia do Senhor Jesus e dos apóstolos era o Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus usa um paralelo para uma pergunta capciosa, não é? Minha mãe usava muito isso. Não venha com capciosidade. Ela falava assim com a gente, né? Uma pergunta capciosa. Que os inimigos declarados do Senhor, líderes judeus declarados, a gente diz os judeus não gostavam de Jesus, mas eu prefiro dizer líderes judeus que faziam, não é, resistência ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus usa um paralelo. Ele diz, pois, como? Olha, é bom você marcar na sua Bíblia, se você está com ela aberta, esse como. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim, é bom marcar esse assim na sua Bíblia. Como e assim. Como, reticências, assim. Isso é muito importante para o entendimento desse texto. Então, como Jonas, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, no coração da terra, isto é, na sepultura. Então, como eu vejo aqui, na narrativa, sem muita dificuldade, o profeta Jonas é uma figura típica do Senhor Jesus. Typos. É uma palavra grega, né? E a transliteração é tipo, figura.
Então ele usa a linguagem típica. O Senhor Jesus usa a própria linguagem típica, a analógica, os símiles dos profetas. O Senhor Jesus usa como assim. Característica da literatura sapiencial. Os provérbios têm esse estilo, né? Por exemplo, como a neve no verão, assim não é. Como a neve no verão e a chuva na cega, assim como assim. Não é conveniente ao louco a honra. Provérbios, me passa agora, mas é um desses provérbios símiles, chamados símiles. Esse capítulo 26 deve ser aí. Então, se a gente... Então, tá bom. O Senhor Jesus usa um paralelo para dizer. Jonas ficou 3 dias. Assim também o filho. Agora, se a gente contar desde a prisão na quinta, a morte na sexta, o sábado, a madrugada do domingo antes da ressurreição, se a gente contar por aí, a conta não fecha. E aí é que se prevalecem aqueles caçadores de fantasma para dizer, tá vendo aqui? Olha aí. Veja se pode, da sexta-feira à tarde, à madrugada de domingo, 3 dias. Não pode. Para eles, né? A gente conta aqui 1 dia e 2 noites. A conta não fecha. Porque nós temos um costume ocidental de contar os dias. E nesse nosso costume ocidental, é 1 dia e 2 noites. Então, a questão primeira é que a resposta da questão primeira é, se eu tenho dificuldade com a minha cultura ocidental, a resposta é que o próprio Senhor Jesus falou 3 dias. E a gente precisa entender a razão do Senhor Jesus haver dito 3 dias. Então, vamos lá. Ele foi posto na sepultura em uma sexta-feira e ressuscitou em um domingo, como lá está dito na Escritura, não é? Então, sexta, sábado e domingo são 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Mas vamos passo a passo, né? Para não ficar assim com muito assodamento. Primeiro, há uma linha de interpretação que entende que esse texto tem que ser entendido à luz da linguagem idiomática. Jesus usou uma linguagem idiomática, eu diria, os evangelistas, que estão narrando o que aconteceu com Jesus, eles usaram uma linguagem idiomática para testemunhar daquilo que Jesus disse, que de fato tem linguagem idiomática. Jesus é um judeu, né? Ele não abre mão da sua cultura semítica. E nós precisamos respeitar a linguagem semítica da Bíblia. Os apóstolos eram todos judeus. Esse que está narrando aqui, Mateus, judeu. Então, há uma linguagem estranha para nós, mas que a gente tem que ter cuidado com ele. Chama-se a linguagem idiomática, idiomatismo. É estranho, até que ele seja interpretado por alguém que entende a cultura, que é alguém que estudou para entender. Por exemplo, o baiano, eu não sei se você sabe, Elber, o baiano fala hora de relógio. Ele diz, por exemplo, eu esperei você 2 horas de relógio. Ora, o paraense, o gaúcho, o paulista, o carioca, o brasileiro, enfim, não conhece a hora de relógio. Ele não sabe o que é que significa a hora de relógio. Hora de relógio? Né? Se tem hora de relógio, tem hora de fogão, de geladeira, de micro-ondas, etc. Mas não para o baiano. O baiano sabe o que é esperei você a 2 horas de relógio, porque isso é idiomático. Quando ele diz esperei você 2 horas de relógio, ele está fazendo uma ênfase para cobrar do sujeito que não cumpre o horário. E a gente fala na Bahia aqui, ninguém toma como surpresa, mas isso é linguagem idiomática.
né? Ainda que o exemplo seja bem distinto do assunto, mas é uma expressão idiomática, por isso que ela é chamada de idiotismo, né? Hora de relógio é idiotismo. Ou então, como o baiano diz, daqui a 8 dias. Se você contar, são 7 dias. Mas ele fala daqui a 8 dias. E ninguém discute isso, né? Por exemplo, se você nos Estados Unidos conversar com uma pessoa e disser a ela, olha, boca de siri. O brasileiro sabe. Mas se um americano ouvir isso, não é? O brasileiro vai saber que está falando, é um segredo que eu estou lhe dizendo, mas o americano não. Ele vai ouvir falar em boca de siri, ele vai pensar em crab's mouth. Ele vai pensar que você está convidando ele para comer pata de caranguejo, né? Que é muito caro lá, né? Mas para mim, boca de siri não é entrar no restaurante para comer pata de caranguejo. Para mim, é uma linguagem idiomática que diz: o que eu estou lhe dizendo é só para você, é segredo. Então, o idiomatismo dos judeus sobre a questão da sepultura é que levou os autores do Novo Testamento a usar duas expressões que estão em todos os evangelistas: após o terceiro dia e no terceiro dia. Isso é idiomatismo. Mateus, Lucas, 1 Coríntios, Paulo usa esse idiomatismo. Após o terceiro dia, depois do terceiro dia e no terceiro dia. Agora, uma coisa é saber que eu tenho um idiomatismo. Outra coisa é concluir que toda passagem tem que ser explicada unicamente à luz do idiomatismo. E é o que fazem alguns intérpretes. Eles defendem que a linguagem do Senhor Jesus e dos apóstolos, que fizeram esses registros sobre os dias da sepultura de Jesus, é puramente idiomática. E dizem, de outra forma, a conta não bate. De sexta à tarde para a madrugada de domingo, conta-se 1 dia e 2 noites. Quando são precisamente 3 dias. Porque eu tenho que tirar daí o meu cálculo ocidental. Porque se eu usar, eu vou me confundir. Então, vamos discordar? Sem desprezar a linguagem idiomática. Jesus ressuscitou olha a linguagem idiomática aí que a gente vai desprezar daqui a pouco, respeitando ela. Jesus ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios 1:4. Ou Jesus ressuscitou após o terceiro dia. Testemunho de Mateus e de Lucas. É uma linguagem idiomática distinta de 2 escritores, de 2 testemunhas. Mas essas 2 informações não determinam que foi menos de 3 dias. Por quê? Porque a interpretação não depende apenas da linguagem. É preciso conhecer o costume judaico de calcular. Então, como é que os judeus contam os dias? E como vamos contar os dias em que o Senhor Jesus esteve na sepultura? Primeiro, o dia na contagem judaica começa à tarde. Para nós, o dia começa depois da 0 hora. 1 minuto depois da 0 hora é novo dia. Mas não para esses dias do Senhor Jesus. E desde o Éden nós fomos informados que o dia começa à tarde. Sua Bíblia tem aí, Gênesis capítulo 1, várias vezes uma expressão, e foi à tarde e amanhã. Foi à tarde e amanhã. Os judeus nos dias de Jesus contavam o dia a partir da tarde. E não a partir da 0 hora, como nós contamos, mas a partir das 18 horas. O Senhor Jesus, eu me lembro de um amigo judeu que me disse assim, eu conto outro, apareceu a primeira estrela, eu conto outro dia. É tão interessante, né? O Senhor Jesus morreu numa sexta-feira após o meio-dia. Mateus informa com essa expressão, cerca da hora 9. Lá naquele capítulo final, lá, 27 de Mateus. Isto é,
perto das 3 horas da manhã, ainda não, das 3 horas da tarde, ainda não era 3 horas da tarde, quando ele deu um brado na cruz, não é? E logo depois ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então Mateus disse que isso aconteceu cerca da hora nona, isto é, antes das 3 horas da tarde. Agora depois o próprio Mateus diz que o corpo dele, do Senhor Jesus, foi retirado da cruz na mesma tarde. Foi envolvido num lenço, eu estou aqui com Mateus 27, versículo 57, envolvido num lenço, por aquele homem importante do Sinédrio, José de Arimateia, e posto na sepultura que era de José de Arimateia. Então, na mesma sexta-feira em que morreu, à tarde, foi sepultado. Isto é, antes de começar o sábado. Então, o corpo do Senhor Jesus esteve na sepultura, estava na sexta-feira. O corpo do Senhor Jesus esteve na sexta-feira, no sábado e ainda no domingo, na sepultura. Porque não se sabe, não é? A que horas do domingo ele ressuscitou, portanto, ele estava no domingo na sepultura também. Então, a contagem dos judeus, a forma de contar os dias, é que determina durante quantos dias ele esteve na sepultura, não a linguagem idiomática. Ainda que a linguagem idiomática corrobore, informando no terceiro ou depois do terceiro. Então, é muita informação, eu tenho que recapitular. O dia de hoje é um dia meio complicado, o tema de hoje é meio complicado, então eu vou ficar recapitulando, né? Porque é muita informação. A morte do Senhor Jesus foi constatada, o atestado de óbito foi dado antes das 3 da tarde, da sexta-feira. O sepultamento do corpo aconteceu nessa mesma tarde da sexta-feira. Então, após o atestado de óbito, ali na sepultura vamos ficar por aqui. E eu vou acrescentar. De acordo com a lei, está no livro do Deuteronômio, isso, e Paulo também cita em Gálatas, um crucificado morto não podia ficar exposto ao público na cruz, porque a lei o considerava maldito. O Senhor Jesus foi feito maldição, não é? Isso é duro para nós. Ele foi feito maldição por nós. Então, o sepultamento do maldito, a Escritura diz, obrigatoriamente teria que acontecer no mesmo dia, antes do pôr do sol. Porque todo levantado na cruz é maldito de Deus. Ele não pode ficar exposto, aquela maldição não pode ficar ali exposta no sábado. E também o Senhor Jesus sempre afirmou que ressuscitaria ao terceiro dia. Tanto os apóstolos quanto todos os seguidores e até os perseguidores sabiam disso. Os líderes judeus que pediram a morte de Jesus e o crucificaram, correram para Pilatos e disseram: Senhor, falando a Pilatos, né? Também tudo está aí no capítulo 27. Senhor, Pilatos, nós estamos lembrando que aquele embusteiro, o embusteiro para eles é o Senhor. Que aquele embusteiro, quando ainda estava vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Todo mundo sabia. Os apóstolos sabiam, os seguidores de Jesus, os perseguidores de Jesus saberiam que ele ficaria 3 dias, porque ele ressuscitaria depois de 3 dias. Agora, mais uma outra coisa para secundar, para fortificar a nossa argumentação, é o paralelo do Antigo Testamento. Tudo aqui está em torno do paralelo do Antigo Testamento. O Senhor Jesus contou a história do profeta Jonas, lembrou a história do profeta Jonas como uma história típica, como um tipo da sua morte e da sua ressurreição. Lembra-se daquelas duas figuras de linguagem, né? O tipo e o antítipo.
O tipo é a figura no passado, imperfeita, incompleta, e o antítipo é a figura no futuro. O tipo é Jonas, o antítipo é Jesus. Então, o paralelo é a experiência vivida pelo profeta Jonas, filho de Amitai, né? Um profeta desobediente que todo mundo sabe. Ele resistiu à ordem do Senhor de Deus e após uma aventura na tentativa de fugir, né? Foi lançado ao mar e tragado por um peixe. Baleia, quem quiser diga que foi baleia, mas o texto hebraico diz dag gadol, que significa peixe grande, só isso. E o próprio livro do profeta diz, ele esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do grande peixe. Então o Senhor Jesus respondeu a seus inquiridores, afirmando que sua morte e ressurreição tinham como paralelo a experiência do profeta Jonas. Ele fez uso da linguagem especial do Antigo Testamento, com as expressões assim como Jonas. Não, como Jonas, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, eu vou concluir essa parte aqui, fechar essa parte aqui, fazendo 2 perguntas para o meu amigo que perguntou e para o meu ouvinte que está me ouvindo. Quantos dias esteve Jonas, o profeta, no ventre do grande peixe, à luz do texto inspirado, Theopneustos, do Antigo Testamento? Quantos dias? O texto diz 3 dias e 3 noites. A segunda pergunta. Quantos dias esteve o Senhor Jesus? O Senhor Jesus fala no seio da terra. Essa palavra também serve para coração. No coração da terra. O texto inspirado responde 3 dias e 3 noites. Isso mesmo foi o que o Senhor Jesus afirmou. Então a resposta é uma só, não é aquela que o Lucas disse, pai, eu vou dizer em 2 palavras. 3 dias. Mas vamos para a segunda parte, porque essas coisas precisam ser apoiadas uma na outra. De acordo com esse texto, de 1 de Pedro 3, 18 a 22, eu vou ler daqui a pouco, o apóstolo Pedro é testemunha ocular tanto dos acontecimentos vividos pelo Senhor, desde a quinta, a prisão e o início do julgamento, depois a sexta, a crucificação, o espancamento, a crucificação, a morte, o sepultamento, e ainda no sábado e ainda no domingo. Portanto, os 3 dias estão aqui nessa questão. As palavras de Pedro não são apenas palavras de uma testemunha ocular desses acontecimentos, mas palavras inspiradas sobre tudo quanto aconteceu antes e depois. Aconteceu antes e depois, além do que foi visivelmente testemunhado, né? O Espírito de Deus permitiu àquele apóstolo, Pedro, que tomasse conhecimento tanto pelo testemunho ocular, quanto também por coisas que ele não testemunhou, mas o Espírito soprou para ele. Daí a palavra Theopneustos, que é soprado por Deus. O texto diz, porque também Cristo morreu, 1 de Pedro 3, 18 a 22. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Vamos vendo quanta gente aparece aqui. Os injustos, né? Pode grifar aí na sua Bíblia. Os injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, essa palavra aí, mas vivificado no Espírito, essa palavra Espírito, no qual foi também e pregou, grife essa palavra, olha quanta gente está nessa lista, aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, olha, grifa rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Noé, grifa aí,
enquanto se preparava a harpa, grifa a harpa, a arca, na qual poucas almas, olha, grifa aí, 8, se salvaram através da água. Essa palavra água aí é um show, é importantíssimo. Então o texto prossegue, porque a mim me parece que Pedro está focando aí mais do que quem é essa gente e o que aconteceu, o que Jesus fez. Pedro está focando aí numa figura do batismo. Se você tem a sua Bíblia aberta, você vai ler, mas eu aconselho que você leia depois aí. 1 de Pedro 3, de 18 a 22. Então, a pergunta do meu amigo: a que lugar o Senhor Jesus foi enquanto estava sepultado? Quem são as pessoas que ele encontrou? Que está no texto. Em que lugar essas pessoas estavam? E o que foi que Jesus pregou a essas pessoas? Olha, eu tenho que dizer que a interpretação que prevaleceu desde os primeiros dias do cristianismo é a de que o Senhor Jesus, durante os dias em que o seu corpo esteve na sepultura, o que prevaleceu foi que ele foi ao inferno para pregar a espíritos em prisão, espíritos que já estavam no inferno, espírito de gente já no inferno, não é? Vamos colocando esses grilos aí na cabeça do meu amiguinho aí que fez essa pergunta e dos meus ouvintes. Espírito de gente no inferno, não é? Vamos lá, né? É tão forte essa interpretação de que estava pregando para espíritos no inferno que o credo afirmou isso. Pode ler lá. Creio em Jesus Cristo, aquilo tudo, creio que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, creio que ele nasceu da Virgem Maria, tudo verdade. Creio que padeceu sob Pôncio Pilatos, verdade. Creio que ele foi crucificado, morto, sepultado, verdade. E diz, creio que ele desceu ao inferno. Agora aí, onde achou isso, né? No Novo Testamento. Mas ele achou, tanto que colocou no credo, né? Mas graças a Deus, Welber, que o credo não é a palavra inspirada de Deus, não é? A palavra inspirada é a Bíblia. Então a gente tem que procurar o que é que a Bíblia diz e não o que o credo diz. Então, aquele lugar Jesus foi enquanto estava morto, a primeira narrativa está na própria narrativa de Lucas, no Calvário. Lucas registra a conversa entre dois ladrões que estavam crucificados, uma à direita e outra à esquerda, né? A uma certa altura há uma altercação entre eles dois, porque um deles zombou do Senhor e o outro não gostou e repreendeu e aproveitou aquilo para confessar suas mazelas, as suas culpas e pedir misericórdia ao Senhor Jesus. Ele voltou-se para Jesus e pediu, Lucas faz esse registro, né? Todos os evangelistas tratam da morte do Senhor, mas Lucas é que faz esse registro maravilhoso. Lucas fala que Jesus ouviu aquela confissão daquele, não foi dos dois, daquele. Jesus não falou nada para o outro que zombou dele, mas falou para o que pediu perdão a ele e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu já fui informado que a questão da próxima semana é para falar sobre esse paraíso. Tá? Então, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a palavra que Jesus usa para paraíso aqui? E outra coisa, Jesus diz que aquele ladrão ia com ele ao paraíso, mas não diz para onde ia o outro ladrão. A gente vai descobrir mais ou menos isso na história daquele
fariseu rico, de Lucas 16. A palavra que Jesus usa aqui no texto para aquele ladrão é paradeissos. P-A-R-A com acento agudo, D-E-I-S-O-S, para minha amiguinha que todo dia pede aí para soletrar, né? Paraíso, que é uma palavra persa, que significa jardim. É a mesma palavra que o Senhor Jesus usa aqui no versículo 43 de Lucas, a Septuaginta usa em Gênesis, capítulo 2, para se referir ao Éden. O Éden era o paradeissos, um jardim que Deus plantou, capítulo 2 do livro do Gênesis. Em Lucas 16, 23, para se referir ao mesmo lugar, o Senhor Jesus, naquela história do homem rico, que se vestia de púrpura e que tinha um mendigo chamado Lázaro, o Senhor Jesus usa a palavra, é outra palavra para se referir ao mesmo lugar, né? Kolpon. O Senhor Jesus usa a palavra kolpon Abraham. Abraham, em grego, tem que ser Abraham, que significa o seio de Abraão. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo refere ao mesmo lugar, com outro nome, chamado Tritos, T-R-I-T-O-S, com acento agudo no I, Tritos, que significa terceiro céu. Tem vários céus na Bíblia, mas Paulo foi ao terceiro, mas a Bíblia fala céu dos céus, né? E onde está o trono de Deus. Então, para cima tem mais, e para baixo deve ter mesmo, porque ele citou pelo menos 3 céus. Em 2 Coríntios 12, capítulo 4, Paulo refere ao mesmo lugar, chamando paradeissos. Então, perceberam? Que é o mesmo lugar com vários nomes, mas o que Jesus usou aqui foi paradeissos, para dizer, hoje mesmo estarás comigo no paradeissos. Mas tem Kolpon Abraham, tem Tritos, e esses nomes são nomes para o mesmo lugar. Então, antes de continuar, é preciso dizer que na história do mendigo e do fariseu, Lucas 16, Jesus fala em 2 lugares, que ele não fala quando ele diz, hoje estarás comigo no paraíso, ele não diz ao outro ladrão onde ele estaria. Mas na história do fariseu rico e do Lázaro mendigo, Jesus fala em 2 lugares, um em posição oposta a outro. Enquanto o fariseu rico está embaixo, no lugar que o Senhor Jesus chama de Hades, H-A-D-E-S, mas não é assim no grego, daqui a pouco eu vou falar, acho que vou falar, e eu digo as letras no grego. O Hades embaixo, o mendigo está em oposição oposta, no seio de Abraão, em cima. Ok? Então, o Senhor Jesus fala nessa história em 2 lugares, mas lá, quando fala ao mendigo, quando fala ao ladrão, só fala em um lugar. Vamos retomar. Então, por que Jesus está... por que o Senhor Jesus está na sepultura e apareceu no paraíso? Não é? Existe uma teoria, e sobre ela foi criada uma doutrina chamada de bilocação, e eu não vou muito por aí, por essa doutrina, lá um dia a gente pode falar sobre isso. Por que o Senhor Jesus está na sepultura e aparece no paradeissos, no paraíso? É porque o espírito não morre, só o corpo morre. Então, lembre-se da história desse rico e do mendigo, não é? Quem estava lá era o espírito. E quem estava no Hades era o espírito. Porque todo o corpo vai para a sepultura. Não fica insepulto. E se ficar insepulto, apodrece, os bichos comem, etc. E um dia vai ter que dar um fim naquele corpo, né? Então, eu tenho que dizer para o meu amigo leitor que esse é o único lugar que o Senhor Jesus afirma ter ido, ou ter estado nesses 3 dias.
né? Então, além disso, em uma outra argumentação para não estar no paraíso e no Hades ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus afirma, informa o que foi dito ao fariseu rico que estava no Hades. Não existe comunicação entre esses dois lugares. Quem está em um não passa para o outro. Além disso, estou citando aqui Lucas, o Senhor Jesus dizendo que o pai Abraão está falando. Além disso, entre nós e vós, isto é, entre gente que está no Paradeisós e gente que está no Hades, está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderão, nem os de lá passar para cá. Mas o meu amigo pode dizer, mas Deus pode fazer isso. Deus pode todas as coisas, claro, mas não é por aí. Deus se impõe limites, ele se autolimita. E Deus não viola suas próprias leis, ele é fiel às suas leis. Deus nunca é infiel. Então, o que eu estava dizendo, quem estava na sepultura era o corpo do Senhor Jesus, mas o espírito dele não estava na sepultura. O espírito não morre, o espírito do Senhor não morreu, os espíritos não morrem. Mas então precisamos entender o que o apóstolo Pedro está afirmando. Olha o que Pedro diz. Jesus estava morto na carne. Está fazendo referência ao corpo dele, que estava na sepultura em Jerusalém. Mas Pedro põe a adversativa Alá, essa adversativa Alá, A-L-L-A, ela é enfática. Mas, pelo contrário, vivificado no Espírito. Ele estava... O Espírito dele, as palavras carne e Espírito, referem-se ao corpo físico e à vida, ao sopro, ao pneuma, à vida do Senhor Jesus. A vida é o Espírito. Então, isso aqui não é referência ao Espírito Santo. Não. O Espírito aqui é a própria vida do Senhor Jesus. Então, até aqui, Pedro afirma que o corpo do Senhor Jesus estava morto e sepultado em Jerusalém e o Espírito dele estava vivo. Nesse Espírito, vivo, como Pedro diz, ele, Jesus, abro aspas, Pedro diz, foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, a segunda pergunta é: quem são esses? Quem são essas pessoas? São pessoas. Olha, Judas, no versículo 6 do livrinho dele, eu explico isso bem em detalhes no meu livro, Judas, Irmão do Senhor. Só tem um capítulo. Judas, versículo 6. Pedro usa a expressão espíritos em prisões e Judas afirma que há anjos presos. Anjos são espíritos. Todos os anjos são espíritos. Deixa eu me recordar aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Todos os anjos são espíritos. Então, quando Judas diz anjos presos, está falando a espíritos. E o que é que Judas diz? Espera um julgamento. Pedro usa a expressão espíritos em prisão, versículo 19. E o mesmo Pedro, em outro texto, afirma que o evangelho foi pregado aos mortos. Primeira de Pedro 4:6. Agora, eu aí não sei se ele está falando em espíritos, anjos, ou se ele está falando em gente, mortos, em gente. Eu vou correr aí para o lado de morto, gente, mas a gente chega lá daqui a pouco. Estou correndo aqui porque já são 11h10. Mas no mesmo texto de nossa discussão, ele, Pedro, faz referência a homens rebeldes dos dias de Noé, enquanto Deus pacientemente esperava e Noé construía a arca e pregava, construía, pregava, construía, eles se rebelavam. Esse texto
me parece, faz alusão ao que aconteceu com Noé como figura do batismo. Os ímpios dos dias de... Parece também, né, como figura do batismo. Os ímpios dos dias de Noé pereceram nas águas do dilúvio, enquanto Noé foi salvo das águas do dilúvio por meio da água. Salvo da água pela água. Como? Isto é, enquanto a água mata os ímpios, a arca navega sobre as águas. Portanto, a água é perdição para os ímpios e, ao mesmo tempo, transporta a arca em segurança. E as pessoas que estão dentro da arca são salvas por causa da água que transporta a arca. É um pouquinho complicado, não pode em poucas palavras lá, não é, explicar. Mas Noé e sua casa foram salvos da água pela água. Agora, quem são esses perdidos? Eu mandei você assinalar no seu versículo de 1 de Pedro 3. São injustos, está lá no texto. Homens e mulheres, não é isso? Ou não? São espíritos em prisão, anjos caídos. Judas disse que sim. São rebeldes antediluvianos, versículo 20. São salvos da água pela água, cujo batismo é uma figura. Toda essa lista aqui é de gente citada no texto por Pedro. E eu tenho que me perguntar, será que tem alguém fora dessa lista? Né? A terceira pergunta, em que lugar estão essas pessoas? A que lugar o Espírito do Senhor Jesus foi e pregou? Olha, no paraíso, há mortos. No outro lugar, o inferno, há espíritos em prisão. A discussão é secular. Pastor Pedro não vai diluir tudo isso. Eu me lembro muito de que Lutero, quando leu esse texto, ele disse que não entendeu nada do que Pedro havia falado. Então eu estou em uma boa companhia de Lutero. Então a minha tentativa é de ajudar o ouvinte. Ele, o ouvinte que perguntou, disse que tem lido muito e não entende. E assim quase sempre que se trata esse texto. Eu leio, e sempre tenho perguntas, sempre tenho dificuldade. Então Pedro está falando, e isso me parece consenso, sobre acontecimentos que tiveram lugar entre Mateus 27:50 e Mateus 28, versículo 1. No domingo, ainda na sepultura antes da ressurreição. O texto grego não ajuda mesmo, é difícil. Inclusive porque a expressão no qual, que o Senhor Jesus estava morto na sepultura, mas vivo no Espírito, no qual está se referindo ao Espírito, versículo 19. O grego, o grego diz enokai, 3 palavras, enokai. E olha que alguns estudiosos entendem que um tradutor da Bíblia confundiu essa expressão. Em vez de dizer no qual, que o Senhor Jesus foi em espírito, estava na sepultura, mas vivo em espírito, no qual, no espírito, o texto é enokai. E alguns estudiosos dizem, não, isso aí não é no qual, isso aí é o nome Enoque, que o tradutor, em vez de traduzir, transliterou. Esse é o perigo de tradução e transliteração, cuidado, porque às vezes a transliteração atrapalha, e às vezes translitera quando tem que traduzir, traduz quando tem que transliterar, e isso é uma confusão. Ele traduziu em o qual também, que é no Espírito, ele, em vez de... aquele tradutor que fez confusão, em vez de traduzir, transliterou para o nome Enoque. Aquele homem santo que foi trasladado. Isso é uma confusão. Uma confusão. Está falando de Enoque? Ou está falando do Senhor Jesus que foi em espírito pregar? Ou que Enoque viveu entre aqueles espíritos do passado
que ouviam a pregação de Noé e não podiam, que ouviam a pregação de Enoque, a ponto de Enoque ser tirado para não viver no meio de tanta gente perversa, daquele capítulo 5 de Gênesis. Eu volto à história do fariseu, do rico e do mendigo, capítulo 16 de Lucas. Diz a história que pai Abraão respondeu ao fariseu, e o fariseu estava no Hades, e disse: agora você, o mendigo, ou Lázaro aqui, o mendigo, é consolado, e você, o rico, é atormentado. Versículo 25. Mais adiante, o próprio fariseu fala sobre seus parentes, para eles não virem para esse lugar de tormento. Versículo 28. E eu pergunto: teria o Senhor Jesus ido naqueles 3 dias a um lugar de tormento? O próprio Senhor Jesus fala sobre o cuidado do Pai com ele na sepultura. Ele cita Davi, naquele salmo famoso, daquele salmo messiânico, que Pedro citou no sermão do Pentecostes, capítulo 2. O Senhor Jesus cita também Davi: o Pai não vai deixar a minha alma no Hades, nem vai permitir que o santo dele, que é o próprio Senhor Jesus, veja a corrupção. Aqui estou falando do cuidado do Pai com o Filho na sepultura. Esse Salmo 16 precisa ser muito lido para a gente pensar e responder a essa pergunta de Pedro. Muito lido esse Salmo 16. Eu gosto muito de um hino hebraico sobre esse Salmo 16, Shivita Adonai, o Senhor Jesus falando, Davi falando, antecipando o que o Senhor Jesus vai dizer. Shivita Adonai, o Senhor está sempre, o Pai, Adonai, está sempre diante de mim. Por isso que ele vai cuidar do meu corpo na sepultura, ele vai fazer outras coisas, ele não vai deixar o meu corpo ver a corrupção. Então essa é uma ideia de que, será que Jesus foi para um lugar de tormento naqueles 3 dias? Uma outra interpretação desse texto é que Pedro faz referência ao Senhor Jesus pré-encarnado, pregando aos homens nos dias de Noé. E quem perfilha essa interpretação é Agostinho, não é? Que o Senhor Jesus, era o próprio Senhor Jesus que pregava nos dias de Noé. Mas Pedro mesmo joga um balde. Uma vez eu fiquei pensando muito nisso, mas Pedro mesmo joga um balde de água fria sobre isso, sobre esse nobre teólogo africano, quando ele diz que Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, era o pregoeiro da justiça. Quem pregava era Noé, não era o Senhor Jesus pré-encarnado. A gente sabe que no capítulo 18 de Gênesis é o Senhor Jesus pré-encarnado falando a Abraão, mas aqui a mim me parece que não é, que é o próprio Noé que está pregando. Então a ida ao inferno seria uma outra questão, a ida ao inferno seria uma segunda chance para quem não aceitou no tempo determinado, se é que há gente no inferno, que há já gente no inferno, não é? Se o Senhor Jesus, nesse caso, se o Senhor Jesus pregou aos homens dos dias de Noé, que já estavam no inferno, se o Senhor Jesus pregou aos homens do dia de Noé como o Senhor pré-encarnado e voltou a pregar durante o tempo em que seu corpo estava sepultado, me parece que algumas pessoas vão ter uma nova chance de se arrepender depois de morrer. Olha, o Salmo 95 o Salmo 95 contradiz isso. Também Isaías 55 contradiz isso. Eu acho que é versículo 6, Isaías 55, Salmo 95 todo. Então, a outra pergunta é: o que Jesus pregou a esses espíritos? Há um entendimento que Jesus pregou sua vitória na cruz. Isso sugere que ele não pregou salvação. Por exemplo, se esses espíritos são os homens rebeldes que rejeitavam a pregação de Noé, certamente que a ideia de que
prevalecer, que vai prevalecer, se esses espíritos são os homens rebeldes que rejeitaram a pregação de Noé, a ideia que vai prevalecer é a de que Jesus proclamou a esses espíritos sua vitória na cruz, porque Noé já havia pregado para eles. Então, seria o caso de repetir, né? Há um privilégio, uma segunda chance depois da morte. Para mim não faz sentido. Então, sobre pregar a vitória na cruz, Paulo fala isso em Colossenses 2,15. Mas ele fala que o Senhor Jesus prega a vitória da cruz aos principados e potestades, não é? O seu triunfo na cruz. Ele exibiu publicamente, César. Mas há outros textos, Efésios capítulo 4, versículo 8, que o amigo citou. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isso subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns como apóstolos e outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres. O grego diz pastores mestres, não tem conjunção no meio, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto pode estar dizendo que o Senhor Jesus, de fato, foi às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em cativeiro, depois disso subiu aos mais altos céus em sua ascensão ao céu e levou esses cativos com ele, cativeiro, esses cativos levou com ele ao paraíso. É muito lindo isso. Tá lindo, não é? Mas é falso. É falso. Nosso ouvinte entendeu que esse texto corroborava o texto de Pedro. Eu não esposaria essa ideia e nessa interpretação. Pelos seguintes motivos. Antes de listar os motivos da minha discordância, esse texto não é paulino. Esse texto é davídico. Paulo citou o rei Davi no Salmo 68. O Espírito Santo soprou esse maravilhoso texto, que é uma antecipação do ministério de Jesus, não da morte de Jesus. Observe que Davi fala pelo Espírito em santuário, cativos, dons, Deus habitando no meio, povo, gente rebelde, libertação, salvação. Mas ele não fala em inferno, nem em Hades, nem em Sheol. Palavras que Davi conhecia muito bem. Porque Davi, no Salmo 9, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno. Qual é a palavra que Davi usa aqui? A Septuaginta diz que ele falou em Hades. Hades, no grego da Septuaginta, Haden, H-A-D-E-N, H-A com acento agudo, D-E-N, Haden. A Septuaginta usa Hades para o texto: os ímpios serão lançados no inferno. Então, vamos enumerar os motivos da minha rejeição da interpretação corrente entre alguns intérpretes sobre esse texto de Efésios 4, que ele subiu, levou os cativos até os altos céus, pregou e levou os cativos. Qual é o contexto do texto? O contexto do texto de Efésios 4 é o futuro ministério do Senhor Jesus, antecipado por Davi. O Espírito antecipa Davi. É o ministério dele. Não é a morte dele depois de concluído o seu ministério. Esse salmo fala em santuário. Deus habita no meio do seu povo, que é uma referência ao templo. Né? Aponta para o futuro. Como o templo aponta para o futuro da igreja. Esse salmo fala sobre salvação. Davi afirma nesse salmo: o Deus que é a nossa salvação. O Deus que é a nossa salvação é Jesus. O nome de Jesus é Yeshua. Significa salvação de Yahvé. É o nome hebreu de Jesus. Yeshua. Ele é o Deus que salva. Jesus é a salvação de Deus. Jesus é a salvação de Yahvé. Esse salmo fala em salvação. Esse texto fala sobre dons que Deus reparte entre seu povo, versículo 18. Paulo interpreta esses dons
como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os textos dizem pastores e mestres, mas o grego diz pastores mestres. Está falando sobre pastores mestres que ensinam, doutores no ensino. Portanto, esse texto não trata de ida ao inferno. Desceu, pregou, depois subiu. Mas em descer e subir. Descer é a encarnação. Subir é a pós-ressurreição. Ah, mas o texto diz desceu às partes mais baixas da terra. Sim, é claro. Porque esse texto está falando sobre contraste. Subiu muito acima de todos os céus. E o contraste qual é? Desceu às partes mais baixas. Subiu muito acima, desceu às partes mais baixas. Contraste, humilhação, exaltação. Descer é humilhação, subir é exaltação. A descida às partes mais baixas é humilhação. A subida aos céus, mais altos céus, é exaltação. Então, é bom, meu ouvinte, ler Filipenses 2, de 5 a 11, e Hebreus 1, de 1 a 14. O assunto desse texto de Efésios 4 é a encarnação, quando desceu, e a ascensão, quando subiu. Portanto, o Salmo 68, citado em Efésios 4, está totalmente descartado em relação a uma ida do Senhor Jesus ao inferno. Ele trata do ministério terreno do Senhor desde a sua encarnação até a sua ascensão aos céus. E trata da igreja por ele edificada, Mateus 16. Inclusive, temos que incluir aqui o batismo, que é uma ordenança da igreja. Olha aqui, está bem fora de ir ao inferno. Finalmente, quanto ao texto principal, é de fato um texto obscuro. Acho que nem Pedro entendeu mesmo, o apóstolo. Mas é certo que esse texto é palavra de Deus. E a incapacidade em entendê-lo está no intérprete. Está em mim, está em todo mundo. Lutero disse, eu não entendi o que Pedro falou aqui. Agostinho entendeu, mas o que Agostinho explicou mostra que ele não entendeu. Então, quem diria, não é? Pedro, apóstolo, que se queixa de Paulo, dizendo que Paulo excede em sabedoria, escreve textos difíceis, 2 Pedro 3,16, que possibilita interpretações equivocadas. Esse Pedro manda para nós aqui um quebra-cabeças, uma pérola de dificuldade, né, sobre essa ida do Senhor Jesus durante a sepultura. Uma ida do Senhor Jesus ao inferno entre a sexta e o domingo do seu sepultamento até a ressurreição é muito difícil de ser provada usando textos do Novo Testamento. Os credos afirmam isso. Alguns intérpretes afirmam isso, assim, batendo na mesa. Mas credos não são inspirados. Intérpretes fora da Bíblia podem cometer erros e têm cometido erros. Uma vez um aluno meu, Elber, me disse, mas professor, o mesmo Pedro, ele advoga a ideia de que foi ao inferno mesmo. O mesmo Pedro, na mesma epístola, pastor Pedro, afirma que o evangelho foi pregado aos mortos. Isso está em 1 Pedro 4, ele conta a história, o texto difícil em 1 Pedro 3, e no 4 ele diz que o evangelho foi pregado aos mortos. E o meu aluno jogou isso diante da classe. E eu disse a ele, eu sei, mas Paulo também disse que eu e você, meu irmãozinho, estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2. E Jesus pregou a nós e nos deu vida. A cruz dele, a pregação dele nos deu vida. Então, Jesus pregou o evangelho aos mortos, a mim e a você, meu aluninho. E não somente aos antediluvianos. Então, pregou o evangelho aos mortos? Não. Pode estar falando de mim e de você, segundo Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em delitos e pecados.
Agora, uma porção de dúvidas para a cabeça do meu ouvinte, né? A minha está cheia e eu preciso dividir com eles, né? Eu descarto algumas, mas descarto mesmo e gosto de outras. Quem sabe se esses espíritos em prisão não somos nós, antes dos acontecimentos, antes de conhecermos a salvação em Jesus, Efésios 2? Quem sabe se esses espíritos em prisão não são uma referência a todos os espíritos? Isto é, espírito como gente. Essa palavra de espírito como gente é usada por João quando ele diz provai os espíritos. Não estou dizendo que está no contexto aqui. Eu estou dizendo que João usa a palavra espírito para se referir a gente. Na nossa igreja, antigamente, bem antigamente, quando eu era criança na igreja do Garcia, tinha uma senhora que dizia, esta arma, é a palavra alma, esta arma quer falar. Ela estava usando a palavra alma como gente. E João usa essa palavra quando ele diz provar os espíritos, é provar as pessoas. Então, pode ser que o espírito, todas as pessoas que ouvem o evangelho não aceitam o evangelho, mas rejeitam o evangelho. E quem sabe se esses espíritos em prisão não são uma referência ao Gadareno? O nome dele era Legião. Olha, despreze o que você não quiser. Tem muitas outras, mas meu horário está aqui. Eu sei que eu tenho mais 8 minutos, que o Weber entrou em 8 minutos meu aí, mas meu tempinho está acabando aqui. E eu vou acabar. Então, despreze o que você quiser desprezar. Mateus 27, de 50 a 53, conta uma cena impressionante do Calvário. Olha, a ressurreição de mortos no momento da morte em Jesus. Da morte de Jesus. Então, aqueles que ressuscitaram durante a morte do Senhor Jesus no Calvário são mortos a quem Jesus pregou. Eram mortos. Tanto pregou que eles ressuscitaram. Olha que texto estranho. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam dormido foram ressuscitados. Eu não sei. Se alguém sabe, por favor, me ajude, mas eles ressuscitaram. Eles ressuscitaram por causa da pregação de Jesus. Mas eu sei de uma coisa, para o irmãozinho que me perguntou e para meu ouvinte. O único lugar que o Senhor Jesus afirmou ter ido após a sua morte foi ao paraíso. Ele falou com um ladrão que se arrependeu que estaria com ele no paraíso. Mas ele não disse nada ao outro ladrão que não se arrependeu. Ele não disse que iria ao Hades. Ele não disse que aquele ladrão iria para o inferno e no inferno ele ouviria a pregação. Não, Jesus estava ali pregando. O próprio ladrão pregou a ele, esse daí nenhum mal fez. E pediu que Jesus se lembrasse dele, e aquele homem ainda assim não se converteu. Então, com certeza que aquele homem desceu para o Hades, como Jesus conta em Lucas 16. Mas Jesus não se dirigiu a ele, não disse que iria pregar para ele. Então, eu vou fazer uma pergunta ao meu ouvinte. Quem acompanhou Jesus nesse dia ao paraíso? Quem foi com ele para lá? Que eu saiba, quem acompanhou Jesus foi um ex-endemoniado, um ladrão. Eu confesso de seus crimes hediondos. Por quê? Ex-endemoniado. Porque, para mim, todo ladrão é endemoniado. Todo ladrão é um modelo de espírito em prisões. Que Jesus, com seu Jesus, com seu estrondoso triunfo na cruz, levou ao paraíso. Em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você é um ex-endemoniado. É um gadareno. E todo ladrão é endemoniado.
e todo espírito em cadeia, todo pecador antes de sua reconciliação precisa de ouvir essa mensagem que já foi pregada por Jesus em vida. Então, na minha conversa com o Lucas, meu filho, trocando postes comigo durante a semana, ele concordou comigo e ele disse uma coisa que eu aprovo totalmente. Ele disse: pai, eu não creio que Jesus foi ao inferno. Eu creio que Jesus foi ao céu durante aqueles 3 dias. E eu creio também. E o texto diz as partes mais baixas da terra. Ele foi às partes mais baixas da terra. E depois ele subiu aos mais altos céus, que é onde está o trono de Deus. Levou cativo o cativeiro. Todos os cativos do pecado foram com ele. Ele não foi com essa gente até o trono de Deus. Ele foi até o trono de Deus. Mas ele foi também ao trito, ao paraíso. Ele disse que iria ao paraíso com aquele ladrão. Paradeissos, o trito, ao seio de Abraão. Ele foi com aquele ladrão. E certamente com todos os cativos já salvos por ele. Então, ele foi também, né, com aquele ladrão. Porque aquele ladrão é um modelo de um miserável, como eu e como todo mundo, necessitado da salvação que só Jesus pode oferecer e garantir com a sua morte no Calvário. Onde Jesus foi durante os 3 dias, eu penso, ao paraíso e ao trono de Deus. Ele foi aos mais altos céus, diz o texto, depois de ter ido às mais baixas partes da terra na sua encarnação, na sua exaltação. E o texto de Hebreus diz: exaltado, na ascensão ele estava exaltado, subiu e assentou-se ao lado de Deus no trono. Ele foi até o trono, mas ele foi também ao paraíso, levando cativo o cativeiro. Para quem está por aí dizendo a conclusão, né? Pastor Pedro é o bambambam, é o cara, né? Pastor Pedro também está com dúvidas em muitas coisas, mas o Senhor acalma o coração do crente, né? Durante a semana a Dulce sempre me diz: não fique assim não fique assim tão angustiado durante a semana, porque não tem a resposta. Mas eu gosto muito do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Um dia o mesmo Jesus disse a Pedro, o apóstolo: o que eu faço você não sabe agora, mas você sabe depois. Com certeza o Senhor Jesus foi ao paraíso com aquele ex-endemoniado, aquele ladrão, com tantos gadarenos como aquele, legiões e legiões de gadarenos, e mortos em delitos e pecados como nós, mas aqueles que já morreram ao paraíso naquele dia, porque eles aceitaram a salvação em Jesus. Louvado seja Deus, o Deus de apóstolo Pedro, meu Deus, o Deus do Welber, o Deus dos nossos queridos ouvintes, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A palavra é sua, meu querido. Muito bem, então tá certo, são 11h42, estão aqui, você acabou de ouvir mais uma aula, né, com o pastor Pedro Moura, aqui no nosso quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E de fato, hein, pastor, tem as pessoas
tem muitas narrativas, essa palavra narrativa agora está em evidência, né? Tem muitas narrativas, né, em cima desse texto, né? Inclusive já tiveram até alguns cânticos ou louvores, né, de bandas famosas, de grupo de louvor famoso aí e tal, que fez muito sucesso e tudo e tal, onde dizia que Jesus tinha ido no inferno, pegou a chave do inferno e tomou a chave do inferno de Satanás e tal. Os demônios ficaram tudo doidos lá na hora que Jesus chegou e tal. Então são muitas narrativas que as pessoas pegam isso como de fato uma interpretação bíblica, né? O Senhor Jesus já tem a chave da morte e do inferno. Ele disse isso, ele tem toda a autoridade, entendeu? Agora, não tem nenhum lugar que o Senhor Jesus não possa ir. Sim. Agora, o que eu tenho a dizer é que aquele texto, se aquele texto diz isso. A minha resposta ao meu ouvinte esse texto diz isso? Então eu tenho que dizer isso a ele, mas eu não posso dizer que o Senhor Jesus não vá aqui, não vá ali. Não há nenhum lugar que está limitado ao Senhor Jesus, porque ele é Deus, né? Mas o que é que o texto diz? Agora, quando um hino diz que ele foi ao inferno, está seguindo o credo e não ao Novo Testamento. Eu penso assim. Sim. Muito bem, então tá aí. Mas de qualquer forma, na semana que vem haverá aí as perguntas, né? Com certeza o povo vai vir aí com perguntas a respeito do tema de hoje. E pastor, para mim não passaram ainda, já passaram para o senhor o assunto, ou já foi decidido aí, melhor dizendo, né? Qual o assunto da próxima semana? Parece-me que a ideia, eu não estou com o assunto aqui. Eu falei com o William, mas eu tenho a pergunta. Mas eu não tenho aqui agora. Mas a ideia principal qual é a pontuação do grego koiné sobre em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual é a pontuação desse texto? Porque existe versões bíblicas que fazem uma pontuação equivocada e ensina outra coisa totalmente diferente, ou coloca para uma outra época, não é? Aquele dia de ir ao paraíso, e é falso. Mas eu não tenho a pergunta completa aqui para lhe dizer, mas essa questão da pontuação do hoje mesmo, porque nós temos uma pontuação em português, mas qual é a pontuação no grego? Por que uma versão se louva nesse texto, traduz e faz uma pontuação diferente de outras versões? É por aí. Como hoje estarás comigo no paraíso? Eu acho que é por aí mesmo, Elber. Sim. Bom, bem, então vamos aguardar, né? Na próxima semana, com certeza, como eu falei, já vão ter perguntas, né? Dúvidas a respeito disso aí vamos selecionar, o pastor vai selecionar aí dentre as perguntas para ver qual que a gente pode responder antes de entrar no assunto da semana que vem. Meu pastor, então, por favor, pode concluir, né? Eu tenho certeza que o senhor tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto de hoje e fique à vontade. Eu só diria, Elber, a ideia de que 1 de Pedro, capítulo 3, Efésios, capítulo 4, a citação do Salmo 68, que Paulo faz uso em Efésios, capítulo 4, não são textos que claramente informam que o Senhor Jesus, nos 3 dias em que esteve na sepultura, foi ao inferno. Esses 3 textos, no meu entender, não estão dizendo claramente que Jesus foi ao inferno nesses 3 dias. Eu não digo que o Senhor Jesus não pode ir a qualquer lugar, porque isso não é verdade. O Senhor Jesus é Deus.
Mas o Senhor Jesus disse explicitamente que ele iria ao paraíso naquele dia. E ele levaria um endemoniado, um ladrão condenado, confesso, os seus crimes. Então, e se havia o lado oposto, como há, e ele disse isso em Lucas 16, que não tem somente o paraíso, tem também o Hades, e o paraíso é em cima e o Hades é embaixo. Se ele disse isso, ele omitiu a sua ida a esse lugar de baixo. Mas ele disse em Lucas 16 que endemoniados, ladrões confessos, como aquele ladrão da cruz, vão ao paraíso. Mas o outro tipo que não é confesso, que não se arrepende, vai ao Hades. Mas ele disse que ele vai com esses endemoniados arrependidos para o paraíso. Mas ele não diz com quem esses endemoniados não confessos, não arrependidos, na companhia de quem essas pessoas vão ao inferno. Há um filme tão interessante, eu agora estou esquecido do nome desse filme. Eu sei que a atriz é aquela famosa atriz Demi Moore, mas eu me esqueço do nome do ator. É um filme em que o autor é o par romântico com Demi Moore, e ele morre, ele é morto por um bandido no meio da rua. Ghost. A Ghost! Você tá aí afiado, né? Fez muito sucesso na época, né? Hein? Fez muito sucesso na época e tal, e um pouco do proselitismo ao espiritismo, né, e tal, e aquela coisa toda. Muita coisa. Ghost significa espírito, né? Isso. Mas também significa fantasma. Mas o nome do Espírito Santo na Bíblia, King James, é Holy Ghost. Aqui é também espírito, né? O ator o ator é Patrick Swayze, pastor, perdão. Bom! Ótimo, aquele rapaz tão bonito, né? Tão lindo. Tanto ele quanto a Demi Moore. Sim. Eram lindos os dois, mas ele morreu, não é? Morreu. Que tristeza. Pois bem, acontece na hora que ele é assassinado, que a ideia que o diretor do programa faz é que uma luz linda puxa ele para cima, como que levando ele para o céu. Mas aparecem uns vultos que sobem da terra e puxam aquele ladrão para baixo. Aquela ideia, esse diretor tirou de Lucas, capítulo 16. Quando que fala que morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão, para o Paradeissos, para o Tritos, para o seio de Abraão que está em cima. E morreu o rico e foi sepultado. Não fala sobre a descida dele para o Hades, mas o Senhor Jesus, depois contando a história, fala que aquele homem aparece no Hades, que está embaixo, porque ele ergue os olhos e olha para cima. É a ideia que aquele filme passa de forma tão interessante, não é? Que há espíritos, e olha que Jesus disse, que aquele pobre foi levado pelos anjos. Anjos são espíritos. E demônios também são espíritos. Então, assim como há espíritos que levam para cima os salvos, tem espíritos que puxam para baixo os perdidos. E esses espíritos que puxam para baixo são demônios. São demônios. Então, morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu o rico, foi puxado para baixo pelos demônios. O Senhor Jesus não diz. Mas eu conheço uma história que eu vou contar em outro dia, de um homem que
que teve uma morte numa clínica, e o médico deu massagem, e ele voltou assim e disse: estou caindo no inferno, não pare a massagem. Mas eu vou contar isso outro dia. Então, é aquela ideia de sobe e desce, que está clara na história de Lucas capítulo 16. Então, aquele ladrão subiu, com certeza, e o outro ladrão desceu. O Senhor Jesus, aquele ladrão subiu na companhia de Jesus, porque Jesus disse que o acompanharia, e o outro ladrão desceu na companhia de demônios. É por aí. Por isso não creio que o Senhor Jesus foi ao inferno. Muito bem, é isso. Esse foi o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Meu pastor, tem muita gente conterrâneo seu aí que está plugada aqui na rede. Queria que o senhor, quando o senhor pudesse, linda. Quando o senhor pudesse aí, melhor, quando o senhor for aí fazer as suas considerações finais, suas despedidas aí, que o senhor mandasse um abraço então aí para todo esse povo que está plugado aqui com a gente e os demais ouvintes, né? Que tem muita gente aqui que vem para cá esse horário, faz questão de se manifestar aqui no WhatsApp, fora aqueles que a gente sabe que estão ouvindo e não se manifestaram aqui no WhatsApp, né? Mas tem muita gente que pluga na rádio mesmo, justamente por conta, para tentar ouvir mesmo aí a aula, né? Sabendo que terça-feira a gente vai estar reprisando às 21 horas. Então eu queria que o senhor ficasse também à vontade e mandasse um abraço para esse povo aí. Sim, duas coisas, rapidinho. A primeira coisa é que os meninos estão dizendo, o Williams, esse pessoal que fala na rádio aí, eles estão dizendo que a Bahia, em geral, lidera a audiência, né? E isso é muito bom, não só no meu programa, mas parece que a Rede 316 tem uma grande audiência na Bahia. E a segunda coisa é que eu vou citando devagarinho as pessoas que estão, tanto estão dizendo que assistem quanto divulgam, mas eu só cito nomes quando as pessoas me autorizam a dizer eu sou divulgador, mas nós temos gente da Itália, temos gente de Portugal, temos gente da Suíça, em Portugal em mais de um lugar, temos gente dos Estados Unidos, e pouco a pouco a gente vai falando e citando os nomes desses irmãos e outros irmãos que digam, eu sou um divulgador. Agora, essas pessoas que entram em contato no WhatsApp da Rede 316, por favor, mandem também para meu e-mail, porque aí eu tenho como responder a essas pessoas, né? Em geral, as perguntas eles mandam para o meu e-mail, mas as considerações eles mandam ou para o WhatsApp da rede, mas dificilmente eles mandam para o meu próprio WhatsApp. Mas eu quero agradecer em meu próprio nome. Eu quero agradecer as listas da Dulce, tem mais comentários do que as minhas, porque as mulheres, as esposas de pastores, viúvas de pastores, etc., elas comentam mais do que os homens, e então a lista dela é mais cheia do que a minha. Eu quero agradecer as amigas das listas da Dulce e a todos os irmãos e irmãs que participam desse programa. É um grande prazer meu poder discutir com vocês textos difíceis da Bíblia, porque eu vejo o interesse dos crentes em conhecer melhor a palavra de Deus. Um abração para todos os nossos amigos de todos os estados, de todas as listas, e aqueles que autorizam a divulgação. Eu sou um divulgador, pode mandar para mim que eu divulgo aqui como divulgadores do nosso programa. Maravilha. Um abração para você, meu querido. Muito obrigado, meu pastor. Mais uma vez a gente agradece então aí a sua estadia conosco aqui, né? Nesse momento tão bacana, tão oportuno e momento de aprendizado que tantos gostam. E eu costumo até brincar aqui com os meninos que na verdade é o seguinte, elogios aqui com a Rede 316 e com a nossa querida irmã Dulce, né? E reclamações é com o pastor Pedro. E também dizer que assim, o senhor vai ficar envergonhado, o senhor é milenista, eu sou milenista,
Mas eu mandei dizer ao William, eu gosto desse irmão, da sinceridade dele. Sim. E eu disse ao William durante a semana, eu vou dar uma resposta de paz a ele. Sim, né? Sim. Uma resposta de paz, porque ele nem sabe o que é que eu sou, mas ele é amilenista, ele tem direito de ser amilenista. Claro. Mas Welber, veja que coisa interessante. A citação da semana passada de uma senhora que disse que praticou 2 abortos e que ouviu o programa em lágrimas, sim, etc. E ela disse que o senhor citou a experiência de uma médica, sua amiga, que o senhor acompanhou a gravidez dela, que ela perdeu o bebezinho dela. Eu não vou citar o nome dela porque eu não tenho autorização, mas essa médica não ouviu o programa. E ela me pediu esse programa, ela disse, só de saber eu já estou nervosa, eu já estou emocionada, que a experiência dela foi uma experiência dura, mas Deus deu uma grande vitória a ela, porque ela foi muito aconselhada a abortar o bebezinho dela, a bebezinha dela, a bebezinha eu vou dizer o nome, né, porque eu amo demais esse nome, a bebezinha dela chamava-se Maria, mas a bebezinha, ela enfrentou a dureza daquela gravidez, expôs a sua vida e pariu o seu bebezinho, a sua bebezinha, e viu a sua bebezinha, ela mandou até uma foto para mim da bebezinha, que privilégio, né? E depois ela sepultou a bebezinha dela, e essa bebezinha um dia vai aparecer para essa médica, com certeza, vai dizer, mamãe, sou eu não sou linda, mamãe? Vai dizer isso, porque o feto, o aborto que a gente vai reconhecer lá no céu, estará no auge da sua beleza, no esplendor da sua beleza. Então, olha como é bom essa troca, não é? De pessoas que estão vivendo um conflito tão grande na sua vida, porque cometeu um pecado no passado, e não é só aborto, não. É qualquer pecado que essa pessoa cometeu, né? E depois um dia foi esclarecida pela palavra de Deus. Não foi só essa médica que o testemunho que foi citado foi dessa médica e depois dessa outra senhora, mas há outras pessoas, né? Quantas pessoas estão sofrendo, estão assim aprisionadas por causa de um pecado que não sabe que a palavra de Deus tem recurso, mas você fica liberto desse pecado, porque o sangue do seu filho nos purifica de todo pecado. Não é só aborto que é pecado, não, é pecado. Aborto é um pecado, e é um grande pecado, mas não é só o pecado, não é só o aborto que é pecado. Então, conte o seu testemunho, aquilo que você aprendeu da sua lição, para a gente compartilhar com outros que precisam também ser esclarecidos e que precisam saber que Deus tem recurso para todo pecado. Eu estou lembrando de um ex-delegado que contou, um amigo que me contou a história de um ex-delegado que confessou assim, proximamente da hora de morrer, ele disse, eu matei 6 pessoas como delegado durante toda a minha vida, mas todas as 6 pessoas eu matei para não morrer. Eu nunca matei uma pessoa por matar uma pessoa, eu matei gente para eu não morrer. Uma pessoa que ia me matar, eu matei antes para defender a minha vida. E o pastor disse a ele, você está arrependido mesmo tendo cometido esse pecado em legítima defesa? Ele disse, completamente. E o pastor disse, eu sei que você faria novamente porque você fez em sua legítima defesa. Ele disse, fez, mas eu gostaria de não ter feito se eu pudesse. E o pastor disse, você está perdoado, sinta o perdão de Deus. Você sente? E aquele delegado disse em lágrimas, sinto que eu estou perdoado. É isso. Algumas pessoas estão aí angustiadas, em grilhões, porque cometeram um pecado e acham que Deus não pode perdoar. Pode sim, todo pecado. Então compartilhe com a gente, comigo, com o William, com o meu, com o Welber. Mande para qualquer WhatsApp. Eles entram em contato comigo na hora para
para a gente ajudar essas pessoas. Olha, eu já tô excedendo aí meus 8 minutos aí de crédito, pastor. Viu? Tranquilo. Muito bem. Mas, meu pastor, então queremos mais uma vez, né, agradecer ao senhor, e sexta-feira que vem, permitindo Deus, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, né? Tá bom. Então eu posso colocar meu microfone no mute? Por favor. No mudo? Posso? Não, com certeza, fica à vontade, pastor, claro, com certeza. Obrigado mais uma vez a sua atenção aqui com a gente, e até sexta-feira então, permitindo Deus. Um abração, Deus te abençoe a sua casa, viu? Amém. E todo o seu ministério. Amém, pastor, muito obrigado, igualmente. Bom fim de semana aí para todos, bom almoço. Muito bem. Amém. Muito bem, então encerramos por aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, que volta na próxima sexta-feira. Meu irmão, tá vendo aí? Glória a Deus, né? É assim, é maravilhoso, é tremendo, né? O que a gente passa nessas sextas-feiras aqui, porque é muito conhecimento, muita coisa bacana, e eu aconselho a você a ouvir. Você que ouviu o programa hoje, eu te aconselho a você agendar, porque terça-feira às 21 horas esse programa é reprisado, né? Essa aula, ela é reprisada, então já vai preparado, leve uma Bíblia, como o pastor gosta de falar, se prepara ali com uma Bíblia de papel, já ali com os lápis de cores ou marca-texto, enfim, para que você possa destacar, fazer as suas anotações, porque assim, tem sido muito bacana esse encontro com o pastor Pedro Moura toda sexta-feira aqui na Rede 316. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,